Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o quarto ano. O nosso tema, divisão de números naturais, e quem está aqui com vocês hoje, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Mas o que é divisão? A divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais, ou é o ato de dividir em partes iguais para todos. É repartir, distribuir algo igualmente. A divisão é conhecida como a quarta operação matemática. Antes dela, nós já vimos adição, subtração e multiplicação no quarto ano. Algumas ideias da divisão. Repartir igualmente. Então, essas ideias da divisão facilitam na solução de situações problemas. Então, você, ao identificar a ideia, já sabe qual a operação a ser utilizada. E no caso aqui, repartir igualmente, temos o seguinte exemplo. Como separar 6 canetas em 3 caixas? A questão é simples. Eu tenho 6 canetas que vou separando em 3 caixas. Então, coloco uma, mais uma, mais uma, mais uma. Na realidade, eu tenho 2 canetas em cada caixa. Então, 6 canetas que organizei, repartir em 3 caixas e cada caixa, então, ficaram com 2 canetas. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Você pode observar que são 3 caixas que ficaram com 2 canetas. Então, 3 vezes 2, volto para 6, que é o produto, resultado da multiplicação. Então, operação inversa da divisão, multiplicação. Outro exemplo. Paulo resolveu guardar suas 30 bolitas em 5 saquinhos. Quantas bolitas ficará em cada saquinho? Você observa aqui que são 30 bolitas organizado em 5 saquinhos, então nós temos que colocar 6 bolitas em cada um dos 5 saquinhos. Então, 30 dividido por 5 igual a 6. Cada saquinho ficará então com 6 bolitas. Lembrando da operação inversa, que é a multiplicação inversa da divisão, então nós temos 5 saquinhos vezes 6, que em cada saquinho nós temos 6 bolitas. 5 vezes 6, 30. Outra ideia da divisão. Medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Aqui, como eu posso organizar 12 quadrados em um retângulo? Ou seja, organizando esses 12 quadrados menores, eu coloco todos dentro de um retângulo. Então, quantos cabe? Quantas vezes? Aqui são os quadrados organizados em linhas e colunas, então são 3 linhas e 4 colunas. Então nós temos 12 dividido por 4. 4 colunas, que é igual a 3 linhas na horizontal. Na operação inversa, então nós temos 3 vezes 4 igual a 12. Você poderia também fazer 4 vezes 3, que é igual a 12. Outro exemplo de quantas vezes cabe a questão da quantidade, questão de medida. Numa fábrica, as bananas são colocadas em cestas de meia dúzia. Veja, meia dúzia. Quantas cestas são necessárias para organizar 72 bananas? Então, nós temos que saber que meia dúzia corresponde a 6. Então, eu tenho 72 bananas que eu vou organizar em cestas. Eu tenho que colocar em cada cesta meia dúzia. Então, de quantas cestas eu vou precisar? Então, eu tenho aqui 72 dividido por 6, Aqui está a conta da divisão. 6 vezes 1, 6. 7 menos 6 é 1. O 12, abaixo 2, forma 12. E 6 vezes 2, 12. Observe aqui, então, que eu tenho um resultado no quociente 12 cestas. Então, 6 bananas em 12 cestas. Então, eu tenho 72 dividido por 6 igual a 12.
O desenho aqui ajuda você a entender. Está ilustrado 6 bananas em cada cesta. Então eu preciso de 12 cestas. 12 cestas distribuídas igualmente. Eu tenho 6 bananas em cada uma. Vai totalizar então um total de 72 bananas. Fazendo a inversão, você observa aqui. 12 vezes 6 igual a 72. Para realizar uma divisão, devemos utilizar o chamado algoritmo de Euclides. Ou seja, devemos imaginar um número, o quociente, que quando multiplicado com o divisor, seja igual ou se aproxime o máximo possível do dividendo. Caso você encontre um número cuja multiplicação seja igual ao dividendo, a divisão chega ao fim. Ficou meio complicado? Vamos explicar. Antes de explicar mais detalhadamente, vamos ver aqui. Chamamos de algoritmo de Euclides. Algumas situações a gente encontra nos livros a expressão divisão euclidiana, que usa este método. Vamos entender. O algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. O algoritmo não é específico só da divisão, ele é usado em todas as operações. Então, se você tem adição, tem uma forma peculiar de fazer, subtração e multiplicação. Na divisão não é diferente. Então, aqui eu tenho o algoritmo, é uma técnica usada para você resolver a divisão. Existem outras, mas a que nós mais usamos aqui no Brasil é esta, conhecida como a técnica a divisão euclidiana. Mostrarei outras aqui para vocês, mas essa aqui é que nós estamos usando. Veja só, eu tenho no exemplo que já foi dado 30 bolitas para 5 saquinhos. Então 30 bolitas eu vou dividir em 5 saquinhos. Vou procurar o número próximo ou igual a 30, 5 vezes 6, 30, 30 menos 30, 0. Então, isso indica que cada saquinho tem 6 bolitas. Isso é uma técnica chamada de divisão euclidiana. Destacando, está aqui, nós temos uma outra situação, 423 dividido por 3. Observe que no método euclidiano nós temos este sinal, que nós chamamos de chave, e temos aqui os termos que vão se dividindo, né? 3 vezes 1, 3, 4 menos 3, 1, abaixo essa dezena fica 12, divido por 4 e por aí vai até chegarmos a um resultado. Isso é chamado de divisão euclidiana. Aqui eu te trago um exemplo que nós podemos resolver uma divisão sem usar o método euclidiano, a técnica euclidiana. A gente pode usar a decomposição, é o que nós vamos verificar agora. Um ciclista pedalou 518 quilômetros em uma semana. Vamos descobrir quanto ele pedalou por dia usando a divisão por decomposição. Então, uma semana, de domingo a sábado, 7 dias. Então, veja que ele andou 518 quilômetros, né? Pedalou 518 quilômetros em uma semana. Então, eu tenho aqui 518 dividido por 7. Veja só, começamos decompondo o 500, que dá 5 grupos de 100. Observe que desde aqui eu tenho, então, já uma decomposição em centenas, dezenas e unidades. Você pode observar que eu tenho 5 grupos de 100, ou seja, eu tenho aqui 500 decomposto. Cada uma centena são 5 centenas. Essas centenas, ela não cabe cada uma nos 7 dias da semana. Você observa que são 7 dias e eu só tenho, então, 5 centenas. Então, como a divisão é por 7, não há centenas suficientes. Então, fazemos a decomposição dos grupos de 100 novamente em grupos de 50. Então, eu tinha 5 grupos de 100 que eu transformei em 10 grupos de 50.
Sobram 3 grupos de 50 que serão decompostos em grupos de 10. Depois temos que distribuir os grupos de 10 nos dias da semana. Sim, porque aqui fomos separando em 50. Eu fui deslocando para cada dia da semana 50 quilômetros para cada dia. Então eu usei 7 e sobraram 3. Né? Ficou aqui de domingo a sábado 50 quilômetros. Então sobraram. Esses que sobraram, então, que são 3 grupos de 50, nós vamos decompor novamente em dezenas, ou seja, em grupos de 10. Tá aqui. Para finalizar o cálculo, resta uma dezena que sobrou da última decomposição. Decomposição, você observa anteriormente que tinha 500 mais 10 mais 8. Este aqui tinha sobrado uma dezena mais 8 unidades. Então você observa aqui que ao distribuir 50 a cada dia da semana, eu já fui colocando 50, o que sobraram 3 de 50, que foi novamente decomposto em 10. Então você veja aqui, na realidade, como eram 3 de 50, nós dividimos então, separando, decompondo em 15 dezenas. Eu vou então colocando aqui a cada dia as dezenas. Né? Coloquei 2 aqui a cada dia da semana. E já são 70 pedaladas, 70 quilômetros que ele pedalou em cada dia da semana. Mas observe que sobrou. Sobrou o 18, que é 10 mais 8, e mais uma dezena aqui. Tá? Então, sobraram 28 ainda. Mas esses números também precisam de decomposição para conseguirmos dividir. Não posso colocar 10 aqui, que não vai dar para colocar em todos os dias da semana. Então, vamos ver. Aqui estamos decompondo os 28 que sobraram. Tá? Depois de decompor em unidades simples, fazemos a distribuição e cada grupo recebe mais 4 unidades até acabarem. Você pode observar aqui que eu tenho 28, 10 mais 8, 2 dezenas e 8 unidades. Eu fui dividindo em grupinhos de 4 unidades. 4, até dar o total de 28. Então, como eu já tinha 50 mais 20 mais 4 unidades, então, a cada dia da semana, ele pedalou 74 quilômetros. E você observa que nós não usamos o método euclidiano. Então, está aqui a resposta final. Agora sabemos que o ciclista pedalou 74 quilômetros por dia em uma semana. É uma outra forma de você também fazer a divisão usando a decomposição. Aqui os termos da divisão. Todas as operações têm seus termos, adição, subtração, multiplicação e a divisão também. Então nós temos aqui esses 4 termos da divisão. O dividendo, que é o número que vai ser repartido, que vai ser dividido. O divisor indica em quantas vezes você vai repartir ou dividir o dividendo. Em quantas vezes você repartir ou dividir é o que você vai encontrar. A quantidade de vezes é o que nós chamamos de quociente. E o que sobra é o resto, que ele pode ser qualquer número menor do que o divisor. No caso aqui é 4, então menor que 4. Nesse caso aqui o resto deu 0. Bom, só um lembrete. Convém lembrar alguns símbolos da divisão, porque nós já falamos que eu tenho este símbolo aqui, usado no método euclidiano, que é as chaves, mas a gente usa também em computadores, celulares, esta barra aqui, que também indica divisão. Em alguns livros ele usa 2 pontinhos aqui e outros livros também usa esta barrinha com um pontinho embaixo e um pontinho em cima. Então são símbolos usados para a divisão, ok? Algumas dicas para você se prevenir contra o coronavírus. Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, lavagem frequente das mãos com água e sabão,
utilizar lenço descartável para higiene pessoal e cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar. Ok? Obrigado. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.